Então, a primeira informação que eu vou passar para vocês é que essas pesquisas, elas oscilam muito de acordo com o que a gente chama de ciclo político. É normal um governo, no meio do mandato, ter uma oscilação negativa. É como se a curva ficasse alta no início do mandato, é o que a gente chama de período de lua de mel com o eleitorado. Ela cai ao longo do mandato, porque governar é frustrar expectativas. Quanto maiores as expectativas depositadas num governo, que é o caso desse, que vem depois de um período em que as capacidades do Estado e a própria sociedade foram muito desarticuladas, né? Então, muita expectativa. Essas expectativas, como todas na vida, são frustradas, isso gera uma reprovação, e depois, ao final do governo, há uma preocupação, talvez muito mais incidente, de recuperar a popularidade, e isso gera um aumento de investimentos, e normalmente essa popularidade de investimentos, de peças de comunicação, é recuperada ao final. Então, o primeiro dado que eu posso trazer para vocês é uma certa tranquilidade de que isso é normal. O segundo, parte dessa pesquisa que o Conde comentou, e que eu já comentei aqui várias vezes com vocês, em que a gente observa como que os segmentos econômicos se comportam diante dessas perguntas de opinião. E a gente já vem consolidando a hipótese de que há uma diferença entre os segmentos da base da pirâmide, que tem mais de 50% de apoio ao PT histórico, né? Eles chamam de hegemonizados pelo PT. Lembrando que aqui a gente fala de PT porque o petismo foi um eixo, foi um eixo vertebrador das preferências políticas no país. Então, elas se organizam contra e a favor do PT. Mesmo quando se é crítico em relação ao PT, isso serve como uma preferência para reagir ao antipetismo. E a gente observa que o segmento de 2 a 5 salários mínimos tem se comportado como um segmento volátil, que muda de preferência de eleição para eleição, enquanto os segmentos do topo da pirâmide, mais de 5 salários mínimos, tendem a ser hegemonizados pelo antipetismo. Por que eu estou falando isso? Porque nas últimas pesquisas a gente está vendo essa oscilação no 2 a 5 salários mínimos, que ora aumenta a sua aprovação do governo e ora, como aconteceu agora, reduz sua aprovação do governo. Outro fato novo que a gente está presenciando é uma melhoria nos índices de aprovação nas elites. Você tem uma redução da desaprovação entre as elites, mais de 5 salários mínimos. Esses talvez sejam os primeiros fatos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar antes de abordar as clivagens para além das econômicas, né? Porque a gente está trabalhando as econômicas porque elas ainda são determinantes, mas existem outros atravessamentos, como é o caso dos evangélicos, como é o caso daquela questão sobre a Venezuela. Tudo isso são outros atravessamentos político-religiosos que perpassam esses condicionantes. Pois tem muitas. Eu disse que a semana começa com fortes leituras dessa queda de aprovação, porque talvez seja uma primeira crise no governo, de fato, no sentido de que ele vai ter que mexer em algumas coisas no governo, né? Está uma ala do PT já pragmática, né? Dizendo que tem que trocar algumas peças ali dentro para a coisa seguir. E a Maíra está trazendo para a gente aqui o grau de normalidade desse processo. Agora, que há um novo normal também no Brasil, Maíra, eu acho que a gente não pode escapar dessa máxima. Inclusive o Fernando Brito, o jornalista Fernando Brito, que esteve aqui, falou isso. Qual que é o novo normal? É que a extrema-direita está presente, não cessa de se reorganizar, embora, né, esteja com dívidas aí com a justiça e tudo mais, mas ela segue fazendo o seu trabalho, aliás, de maneira forte e surpreendente. Sobre isso, o que você pode dizer para a gente, por favor? É um novo normal no mundo. No mundo. A presença da extrema-direita e o alto grau de engajamento que ela consegue. Porque, quando comparado à esquerda tradicional e à direita tradicional, essa extrema-direita que surge no Brasil e no mundo, ela se caracteriza por ter uma alta capacidade de engajamento e de veiculação de informações falsas.
né, ela tem muito engajamento nas redes e, com isso, consegue disseminar informações alternativas ao que é veiculado nos grandes veículos de comunicação. Isso aumenta a capacidade dela de dar a leitura dos fatos, né? E, com isso, é uma variável interveniente importante. Por exemplo, no caso dos evangélicos, que acabam sendo imersos, né, em redes de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, por meio das quais as lideranças evangélicas, e aí é bem importante diferenciar o topo da base, né? As lideranças evangélicas, muitas delas são lideranças da extrema-direita, produzem conteúdo com um viés fortemente político, enquanto na base as pessoas são várias coisas. Elas são evangélicas, mas elas também são nordestinas, são pobres, são Uber, são não sei o quê, são não sei o que lá. E esses outros pertencimentos afetam as preferências políticas. Mas o fato de, por vezes, ao entrar numa igreja, você ser colocado em grupos que recebem informações, e o fato da extrema-direita ser muito organizada e capilarizada nessa capacidade de disseminar informações, é sim um fato novo, que reduz a popularidade geral dos governos, aumenta essas oscilações e que dá uma vantagem à extrema-direita e aos grupos, às lideranças que estão associadas a ela na disputa hegemônica, na disputa por hegemonia na sociedade. Aí, estamos aqui no 11 News. Eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando aqui, por favor, mandem as perguntas, as sugestões aqui no chat, no nosso bate-papo. Eu vou ler a primeira rodada aqui para todos vocês. Antes, deixa eu aumentar aqui o nosso box. E também pedir para vocês darem um like aqui na nossa transmissão, se inscreverem em nosso canal. Muito importante para todos nós esses gestos aí de engajamento de você. Se a direita tem engajamento, a gente também tem. Dá licença aqui, viu, Maíra? Siqueira, de Belo Horizonte, falando aqui. Conde, qual o nome do livro de fotografia que retrata pessoas em situação de rua que você sugeriu? Siqueira, eu não estou me lembrando disso, eu trabalho tanto que eu esqueci. Eu vou buscar aqui nas nos arquivos para saber exatamente o que eu sugeri. Quando que eu sugeri? Ana Lúcia Ferreira está dizendo aqui. Bom dia, linda Maíra e Doce Conde, Vila Velha, Espírito Santo. Mariana Galas, não entendo por que todos estão espantados com a queda de popularidade, isso já era de se esperar, depois que a imprensa acionou toda a sua artilharia que bem conhecemos. Maíra vai falar disso na sequência. Fernando Baia, tentativa de Dilma 3. Não pode ter medo. Está se referindo, evidentemente, aí à eterna tentativa de golpe pela qual o Brasil passa e vai continuar passando, né, Maíra? Mas Fabiano Bin, engaja porque está todo mundo ressentido, o capitalismo explodiu. Fechando aqui esse bloco, Elizabeth Beth Andrade, penso que o assalariado que ganha apenas um salário, mais da metade do país, não foram contemplados ainda. Quem ganha mais de 2 a 3 salários contam com desconto no imposto de renda e com a valorização do mínimo. Maíra, deixa eu ver se tem uma coisa específica aqui para você comentar. Aqui, a Mariana disse que não entende porque estão todos espantados. Agora, não foi uma queda mais brusca do que aquilo que é o esperado, digamos assim? E outra coisa que todo mundo está muito aflito é o seguinte: o primeiro ano do governo Lula entregou muitas coisas. Foram mais de 30 programas sociais que foram ou reativados ou criados. Nós temos aí dados agora da massa salarial recorde. Quem que não... Será que é só essa questão de que você tem um repique no primeiro ano do governo, natural, normal, ou nós estamos diante também da extrema-direita fustigando, né, erodindo a capacidade de um governo progressista se manter no seu espaço? Bem, vários elementos atravessam essa discussão, né? Você tem totalmente razão ao falar que a gente vive um contexto diferente dos primeiros governos do PT, até mesmo no grau de heterogeneidade da coalizão de governo. Não há um espaço, nem dentro da coalizão, nem na sociedade, de adesão a expansionismo fiscal. Eu falo muito sobre isso. Nós não temos, o campo progressista, aqueles que entendem que investimento do Estado
aumenta a arrecadação, aumenta o bem-estar econômico, que não é um gasto, que investimento em educação, saúde, saneamento, isso não é um gasto, embora nós tenhamos essa percepção, é mais do que uma opinião, a gente tem essa certeza, ela não é hegemônica na sociedade. E o governo tem que lidar com essa falta de hegemonia. A capacidade que ele tem, por exemplo, de expandir os gastos para além do que foi pactuado no arcabouço fiscal, como foi aventado na semana passada, depende de uma intensa negociação dentro do Congresso, mas também na sociedade. E é claro que com a elevação dos gastos, você aumenta o espaço para fazer políticas públicas e melhorar as condições de vida de parte considerável da população, como a nossa telespectadora aí, nossa espectadora, comentou, né, que existem uns gargalos em alguns segmentos econômicos que estão sequiosos de um aumento da capacidade do Estado, que foi desbaratada nos governos Temer e Bolsonaro, de recuperar políticas públicas, recuperar a capacidade de investimento. Sim, ela tem razão, mas também temos razão quando dizemos o seguinte: muitas vezes é uma disputa de narrativa. E como a extrema-direita tem maior capacidade de engajamento, por vezes, aquelas que são o que é resultado de política pública acaba sendo percebido como esforço pessoal, acaba sendo rejeitada a percepção de que a melhoria da condição de vida foi provocada por uma política pública, por um aceno do governo, pelo Estado. Então, a gente tem também esse problema de narrativa, que afeta muito alguns segmentos da população que se informam por meio de veículos pela internet, não pelos grandes veículos de comunicação. Não, pela internet até que está bem, mas o problema é o WhatsApp, né? E o Telegram, né? Que são informações não filtradas de jeito nenhum, né? Perfeito. Isso é uma das coisas que eu exploro no texto que você publicou no GGN, em que a gente analisa as várias intercorrências que passam essas oscilações, são econômicas, são políticas, mas também tem essa dimensão comunicacional, que até perpassa um pouco do que você comentou no início, desse sentimento dentro do governo de que é preciso melhorar a avaliação entre os evangélicos. Isso passa muito por uma questão de comunicação, de escutar a narrativa. Porque não adianta levar a cabo políticas públicas se a narrativa que se consolida é que os resultados não vieram dela. Olha, ontem o Genuíno esteve aqui e eu estou ouvindo isso não só do Genuíno, mas de vários outros analistas convidados aqui, que a esquerda não está indo para o embate, né? Até eles acusaram a falta que faz o Flávio Dino no Ministério da Justiça, que era o ministro que ia para o embate. Não tem nenhum ministro indo para o embate, só o Lula às vezes. Você concorda com essa leitura? Tem que escolher os embates. Por exemplo, embates sobre política externa, a rentabilidade interna disso é muito baixa. Mas embates sobre o conteúdo das pautas de direito civil é algo que me incomoda. Você ter como dado, quase como incontestável, de que falar em proteger mulheres que fazem aborto, proteger mulheres que sofrem violência por parte dos seus maridos, você falar que proteger usuários de droga da violência policial, você trabalhar com essa ideia de proteção e cuidado, que isso necessariamente gera perda de votos entre os evangélicos. Eu acredito, e aí eu vou retomar o ponto que eu desenvolvo no texto, que os evangélicos, eles precisam ser entendidos também a partir de relações de classe. Essas pessoas são pessoas vulneráveis em termos de capacidade econômica e de proteção do Estado. Elas se ressentem porque não recebem proteção do Estado. Se esses conteúdos das pautas do direito civil forem trabalhados com proteção, eu não acho que destoa mesmo da narrativa dos evangélicos, que são muito preocupados em proteger, em cuidar. A gramática do cuidado está muito presente nessas pregações. Então, é disputar o conteúdo das políticas públicas dentro de uma narrativa. Nisso eu acho que falta embate. A gente dá de barato de que toda vez que for falar em proteger homossexuais, a gente vai perder os evangélicos.
Quando pensa uma mãe evangélica periférica, ela não quer que o seu filho sofra por ser homossexual. Ela quer sim que ele se arrependa para ele poder ir para o céu junto com ela. Ela não quer que ele seja um homossexual convicto. Porque a ideia é, se ele for um homossexual convicto, ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Nessa narrativa religiosa. Mas se ele se arrepende, ele vai para o céu junto com ela. Ela quer ficar com o filho dela. Isso é uma coisa. A outra é, ele deve sofrer violência? Dificilmente essa mãe vai dizer que deve sofrer violência. Dificilmente um cristão vai dizer que vai sofrer violência. Então, isso eu sinto falta, eu concordo com o Genuíno. É disputar as pautas. Disputar as pautas e talvez com pressupostos diferentes. Acho que você está dando aqui uma via de entrada muito importante, né? Na questão, por exemplo, de uma mãe evangélica que tem um filho homossexual. Isso deve ser absolutamente comum, né? Entre os evangélicos. E como ela lidar com isso e o governo também tirar, digamos assim, aquele peso ideológico da disputa e do comentário sobre os comportamentos, essa pauta de comportamento. Olha, gente, a Maíra e o Paulo Gracino, aliás, eu preciso trazer um dia o Paulo Gracino aqui, hein? Ele é maravilhoso, traga sim. Ele é sucesso de vendas. Colega da Maíra, no Lapcom, Maíra? Ele é do Lapcom, Ele é do Lapcom, sim, mas ele também é um professor da UNB, que tem um laboratório lá, que trabalha com a coisa da religião. Ele é mais especializado, muito mais, ele tem uma trajetória na ciência da religião, na sociologia da religião. Então está convidado ao vivo aqui o Paulo Gracino, depois eu vou convidar você no privado. Eles publicaram um novo artigo, subiu ontem no GGN, do meu querido Nassif. Está aqui o link, tá? Para vocês. Junto com o Raul, que precisa ser mencionado, que é um estudante que trabalha comigo no Lapcom já há mais de quase 2 anos com essa questão da estratificação, como as classes econômicas alteram suas preferências políticas ao longo do tempo. Maíra já era referência, está se tornando mais referência junto com a equipe fantástica lá do Laboratório de Comunicação, né? Da UFRJ, correto? Falei certinho? UFRJ e o FRRJ. A gente está nas duas. E a Rural. Isso. A Urbana e a Rural. E o link aqui para quem quiser se aprofundar, ler o artigo magistralmente bem escrito. Eu fico impressionado como vocês escrevem numa língua de gente. Como eu tinha um orientador na Unicamp que falava assim, escreva em língua de gente, né? Que dá para a gente entender, porque é um assunto muito complexo, sofisticado, a questão das preferências. Como que a pesquisa é feita, né? Quais são os pressupostos envolvidos e tudo mais. Bom, tá aí o link. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. Sobre essa coisa como a pesquisa é feita, a gente esqueceu de mencionar isso, né? Essas pesquisas de popularidade, algumas delas misturaram perguntas sobre a questão de Israel, que era um caso que estava explodindo, que estava sendo muito bombardeado na mídia, e isso pode influenciar o resultado da pesquisa, né? Quando é demandado ao pesquisado, né, ao cidadão, se posicionar diante de temas que são complexos e que são muitas vezes apresentados como desfavorável ao governo, isso afeta depois a avaliação que esse cidadão faz do governo. Então, tem alguns problemas metodológicos também na pesquisa. É um jogo quase que absolutamente previsível. Você tem a Globo, a Folha, né? Vou falar só da Globo, que é a mais forte, né? Passa a semana inteira, 2 semanas inteiras, atirando no Lula, porque ele foi antissemita, que não sei o quê, o tempo todo, o dia inteiro, o tempo todo. Quer dizer, vai fazer pesquisa depois, é óbvio que vai ter um impacto, né? É a coisa ainda mais diante de um tema que tem ele foi muito simplificado. Sim. Né? Um tema complexo e foi muito simplificado. E me chama a atenção como é que está sendo construída agora a narrativa dessa coisa da Petrobras, né? Do Lula ter dito que não ia... Isso é um tema super complexo, que é traduzido de uma maneira tão estranha, que faz com que o cidadão normal tenha que se preocupar com os ativos dos acionistas da Petrobras. Assim, isso está tão longe da realidade de um cidadão normal. Eu achei muito boa a fala do Lula, assim, quem é esse mercado? Esse mercado está preocupado com as pessoas, com a população de rua? Quem é esse mercado? Eu achei mais impactante a fala do Haddad,
que ele disse o seguinte, falou, isso é absolutamente normal, você reter parte do dividendo para discutir isso com a diretoria, sabe? Isso faz parte do jogo, tem o dividendo obrigatório e não tem mais o quê. Aliás, o Nassif hoje está até contestando se teria mesmo de entregar também o dividendo extraordinário e tudo mais. Quer dizer, foi um tema que foi mal. Isso aí eu acho que assim, é responsabilidade do governo e da Petrobras. A Petrobras pegou o balanço de 2023, Maíra, e deu para a imprensa. Quer dizer, tem que fazer uma coletiva, né? Tem que contextualizar as coisas. Senão, a nossa imprensa, que já tem uma indisposição, né, com o governo, com a Petrobras, eles vão fazer o que fizeram, que foi um massacre, né? Uma coisa assim desumana. Agora, muito impressionante a dificuldade que o governo tem de reagir em termos de comunicação. Sabendo que essa é a principal disputa hoje em dia, né, que é a disputa pela narrativa, pelo como comunicar, não sou eu nem você que vão encontrar a resposta para isso, mas era importante que o governo estivesse testando formas de se comunicar diferente. Eu estou estranhando mesmo, passou o grau de estranhamento, porque nos governos anteriores do PT, vamos tomar como exemplo o Lula 1 e 2, o Lula reagiu ao mensalão, né, de maneira muito contundente, inclusive virou aqueles ataques que está sofrendo. Agora eu estou vendo que tem uma dificuldade. Eu não sei de onde muito bem vem, se é esse novo normal com a extrema-direita. Não, a dificuldade, se a gente puder pontuar um lugar na história em que essa dificuldade foi mais dramática, não sei se você se lembra, que é quando acontecem as manifestações de junho de 2013, e a Dilma demora uma semana, não sei se foi uma semana exatamente, mas ela demorou dias para ir a público, e quando foi, ela não trouxe uma fala contundente, tipo, olha, eu apoio. Ela podia ter se aproveitado daquilo, se apropriado daquela pujança das ruas, né, dizendo assim, não, olha, eu tô com essa população vulnerável. Nas primeiras levas, não era elitizado desde o início, né? Faltou isso, uma disputa da narrativa. Os fatos não vêm colados com etiquetas. Favorece a X, favorece a Y. A gente coloca. Deixa eu te perguntar, porque muita gente falando que as falas do presidente Lula têm sido determinantes aí para esses resultados e tudo mais. Queria que você me explicasse um pouco isso dentro da tua visão acadêmica, teórica, se o Lula está dizendo coisas realmente que vão, enfim, perturbando esse ambiente de aprovação, desaprovação. E eu tenho um exemplo clássico que eu queria que você falasse. Quando não sei se foi logo depois, não, o Lula falou do Bolsonaro num evento público do governo, e ele falou assim durante 2 minutos ou 3 minutos que o Bolsonaro queria dar o golpe, ficou explicando aquela coisa toda, e que o povo não deixou, e que por isso agora ele está com medo de ser preso e tal. Falou muito, e me chamou a atenção. O Lula falar tanto assim do Bolsonaro, você acha que é produtivo para o Lula? O Lula, a gente sabe que ele está, a gente está indo com a farinha, ele está voltando com o bolo pronto já. Ele está voltando com o bolo pronto, e ele essa semana, acho que foi ontem, ele explicou para a gente. Ele falou assim, polarização é uma coisa ruim. Ou seja, eu acho que parte de uma leitura de que não pode deixar esfriar por completo o antibolsonarismo. Porque se o antipetismo foi o elemento vertebrador durante muito tempo da política nacional, agora ele convive com um segundo sentimento de rejeição, que é o antibolsonarismo. E, de alguma forma, Lula precisa manter isso vivo, porque foi isso que deu coesão a uma frente ampla que está para além do petismo. Ele conseguiu aglutinar e, portanto, aumentou a sua massa eleitoral para fronteiras que ultrapassam a esquerda, mas que se aglutinaram nessa frente ampla em rechaço por rejeição ao bolsonarismo. Então, eu acredito que o Lula está balançando, né, na árvore entre dois elementos. Né? Ele precisa, de fato, arrefecer a polarização para conquistar franjas do bolsonarismo,
sobretudo essas franjas de classe popular, que podem ser atraídas por uma percepção de melhora da economia, mas, por outra, é um sentimento político e não econômico que gerou essa aglutinação da frente ampla. E ele precisa dialogar com esse sentimento político que é o antibolsonarismo. Tá aí a explicação para esse momento. Agora, o que muita gente também tem comentado, Maíra, que é assim, a gente precisa esperar agora a próxima leva de pesquisas para ver se isso é uma tendência ou se vai estacionar ou se foi um solavanco, né? Acho que existe também agora essa necessidade, né, de esperar um pouco. Agora, que é um alerta importante e que isso aconteceu num momento, inclusive, favorável para o governo, porque agora dá para consertar, né? Está no primeiro ano de governo, é um mandato de 4 anos. Então, se fosse no final do mandato, por exemplo, seria absolutamente devastador. Mas como é no começo, acho que é uma chance importante para a gente, para a própria sociedade, para a própria base do governo, pensar como é que vai ser os próximos passos. O que você acha? Perfeito. Isso é importante até para compreender os acenos que o Lula faz no discurso dele à esquerda e mesmo aos segmentos mais ideológicos da esquerda. Por exemplo, a fala dele sobre Israel mobiliza muito um segmento da esquerda mais intelectualizado, que eleitoralmente não vai trazer retorno. Essas pessoas vão votar com ele no segundo turno sempre. Mas o que elas podem oferecer? Engajamento. Quem engaja, quem oferece uma estrutura de engajamento nas redes, de replicação de conteúdo, mesmo criação de conteúdo, são esses segmentos mais ideológicos. Então, o governo precisa fazer alguns acenos a esses setores e, para os grandes setores, fazer realizações econômicas e disputar a narrativa sobre ela. É preciso que nós, do campo progressista intelectualizado, que produzimos conteúdo, tenhamos calma na análise de pesquisas de popularidade. Esse alarde, o governo errou, tudo o governo errou, crise no governo, não é uma questão de crise, são oscilações naturais, sobretudo num contexto de extrema-direita engajada na disputa de narrativa, engajada na disputa comunicacional. Então a gente precisa ter uma certa tranquilidade, inclusive para não ficar demandando do governo respostas e reações que podem ser assodadas e podem não estar dentro desse escopo estratégico. O governo tem uma estratégia, né? Isso está sendo bem mapeado. E talvez ter calma na hora de demandar alterações nessa estratégia. Aí a Maíra Goulart aqui no nosso 11 News. Deixa eu trazer participação do público que está aqui intensamente no bate-papo. Melson Roberto de Oliveira. Michele disse, na Bahia, ela fez, ontem teve uma reunião do PL Mulher em Salvador, que o Lula está tirando dinheiro das mães do Bolsa Família para financiar suas viagens internacionais. Eles são criativos, né? O que a gente faz com essa fake news? Maíra Goulart, como reagir? É uma mentira tão doida que fica difícil de você... Né? A gente tem que ir na raiz dela, porque assim, é claro que a gente vai dizer, é um absurdo isso aqui, mas isso é uma oportunidade para a gente discutir e evitar que nós da esquerda sejamos muito contaminados por discursos udenistas, quando são os nossos inimigos ou nossos adversários políticos, né? Esse tipo de discurso udenista que fala assim, vai ver quanto o governo gastou com café, sei lá, com viagem, com não sei o quê, vai falar, gastou 10 milhões com bolacha para acompanhar café. E não entende que essa é uma crítica udenista. A esquerda não pode aderir a esse tipo de crítica sobre o uso da máquina pública. A gente tem que entender que as coisas custam dinheiro e governar custa dinheiro. O Lula tem que pagar suas viagens internacionais. E é importante para um país ter um estadista que se comporte como tal. Ele não pode fazer igual o Bolsonaro fez quando fez aquela viagem para a ONU, que comeu sozinho frango, né? O Lula se comporta como um estadista e não alguém que produz conteúdo para nichos segmentados. Maíra Goulart, eu quero falar agora com você. Deixa eu pegar outro comentário aqui da Mônica Mello. O que o inelegível fez de bom para o povo? Ir para a convenção de assassino corrupto com genocida do Netanyahu? Aliás, nós temos aí, inclusive a nossa chamada, eu vou falar mais profundamente disso com o João Amorim,
mas o Netanyahu provocando explicitamente o Brasil, o governo Lula, convidando os governadores de oposição para ir para Israel, passar uma semana em Israel. O Bolsonaro, inclusive, o Bolsonaro pediu autorização, porque ele está com o passaporte retido, para ir para Israel também, que eu acho que o Alexandre de Moraes não vai dar. Isso tudo faz parte desse caldo, né, de extrema-direita no mundo todo, né, Maíra? Perfeito, e mostra como que quem mais ganhou com essa controvérsia entre o Brasil e Israel foi o Netanyahu, né? Que está fazendo disso um cavalo de batalha para tentar recuperar uma popularidade que mesmo dentro de Israel e mesmo nos Estados Unidos está cada vez mais problemática. Eu não sei se você se lembra que foi veiculado um vazamento de não sei se foi uma reunião em que o Biden estava dando um ultimato para o Netanyahu. Não sei se você se lembra disso. Eu acho que a situação do Netanyahu ela é de perda de legitimidade no cenário internacional e ele está buscando esse alinhamento, né, mais explícito, esse apoio entre as lideranças da extrema-direita para conseguir uma sobrevida no governo. Tá aí. Eu quero destacar aqui com você, Maíra, essa questão da Michelle Bolsonaro. Deixa eu pegar aqui o meu relato. Tem um relato que saiu nas redes. A Michelle fez um evento em Salvador para o PL Mulher, certo? E um relato que foi divulgado, acho que pela direita, a própria direita, como se fosse alguém de esquerda achando o evento da Michelle impressionante, e realmente foi um evento que impressiona. Bom, ela diz, entre outras coisas, assim, o seguinte, fui assistir a reunião do PL Mulher em Salvador, o encontro das mulheres com Michelle Bolsonaro. Quis ver de perto esse novo fenômeno, parará. Na chegada, tomei um susto, centro de convenções municipal, calculei 10 mil pessoas, 90% mulheres, conduziu todo o encontro sozinha, a Michelle Bolsonaro. Ela se pergunta quem consegue levar 10 mil mulheres hoje num evento no Brasil. Eu falei aqui da Marcha das Margaridas, etc. Agora, eu vou mostrar imagens dessa reunião e a pergunta que fica é o seguinte, como a Michelle se torna uma liderança, inclusive você destacou o papel dela ali no ato da Paulista, trazendo aí um pouco essa questão da teologia do domínio, né? Como é que você vê esse poder real? Nós não podemos subestimar. Reunir 10 mil mulheres para ficar falando as abobrinhas que ela fala, realmente é uma coisa impressionante, né? Bem, primeira coisa não é abobrinha, gente. A gente precisa respeitar um movimento social com capilaridade. Muita densidade populacional, capilaridade social, para a gente desrespeitar dessa forma. Pessoas. Desculpa, vazou o som aqui, mas eu só vou mostrar a imagem. Essas pessoas têm uma capacidade. Juntar tanta gente, se comunicar dessa forma com as pessoas é um valor, é um ativo. Outro elemento que eu acho que a gente acaba passando sendo muito... tendo dificuldade de dialogar é com o tipo de mobilização que esse feminismo conservador, que esse segmento conservador, a ideia de mulher que eles resgatam. A gente acha que nada presta nisso, mas tem ideias ali que não são completamente... a gente não pode ver tudo isso como submissão, como negação do protagonismo de mulheres. Essas mulheres querem protagonismo. É um tipo de protagonismo, sim. A Michelle fala coisas que fazem sentido para essas mulheres, porque essa ideia de autonomia que boa parte do feminismo intelectualizado, elitizado, apresenta, não atende a essas mulheres porque elas já têm autonomia demais. Elas sustentam as casas, elas mandam nos filhos, nos maridos, elas que organizam tudo. E a gente continuar falando com elas sobre autonomia não comunica nada. Elas querem ajuda. Elas querem menos autonomia e mais gente contribuindo. Elas querem mandar menos, porque mandar é responsabilidade. Que coisa, você vê que o assunto é complexo, né? Maíra Goulart, aqui no 11 News. A Maíra está prestes a abandonar o Leonel Brizola e o Hugo Chávez mais uma vez. Isso é um absurdo, isso é manipular. Vai abandonar de novo, eu vou denunciar você. Isso é abandonar a culpa. É botar o outro com culpa. O meu companheiro faz isso sempre. Ele fala assim,
Você fica sempre viajando, coitadinho dos cachorros, mas eles entendem que eu ofereço para eles tempo de qualidade, não é quantidade. Hoje de manhã, acordei 5 da manhã, tive meu momento com eles, bate papo, carinho. Olha que gracinha. Eles entendem. O Hugo Chaves e o Leonel Brizola, que são os pugs da Maíra Goulart. Maíra, você está indo para mais um congresso? É isso? Brasília, estou indo para a CRES mais 5, que é uma conferência de ensino superior que vai reunir países da América Latina e do Caribe. Deixa eu trazer aqui já o João Amorim para a gente fazer essa transição maravilhosa aqui. Olha só. Deixa eu falar uma coisa. Talvez eu consiga ir na posse do vice da Comissão de Educação. E aí isso é um ponto interessante, que deve ser alguém do PT, dizer isso. Assim, a gente abriu... A gente não tem a cabeça da comissão. Vai ser o Tarcísio, né? Não vai ser o Tarcísio? Do PSOL, do Rio de Janeiro? Tarcísio Mota. Até agora se ventilou o nome dele, né? Mas a posse é amanhã. A posse é amanhã. O João Amorim, que estava aqui babando nos seus pugs, né? O João Amorim tem 5 gatos, né? Que deixam você morar na casa deles, né? Não é isso? Sim, eu moro de favor na casa deles. Você mora de favor, né? Na casa dos gatos. Pago minha estadia com trabalho, devoção, né? E etc. Limpando a caixinha de terra deles, que eles não gostam. Providenciando ração premium, essas coisas, coçando a hora que eles pedem. A gente trabalha para quê? Para comprar ração. Isso é que ser classe média no Brasil. É se endividar para comprar coisa para o pet. Não é? É isso mesmo. Maíra, boa viagem para você. Sucesso em Brasília. A gente se fala semana que vem. Estamos de volta aqui semana que vem, né? Estamos de volta semana que vem. Estarei aqui. Maravilha. Beijo, um beijo, João. Maíra. Boa viagem. Obrigada. Beijo.